Os gregos e o contemporâneo. Corpo e sexualidade, com o sociólogo Eduardo Nunes Jacondini. Estaremos conversando nesse vídeo sobre a questão da sexualidade. Agradeço, antes de mais nada, a oportunidade de estar tentando passar para vocês um pouco do conhecimento advindo da sociologia sobre essa temática, que é uma temática muito importante. Nesse primeiro momento, então, estaremos retratando do ponto de vista histórico essa questão, certo? Com um olhar, obviamente, sociológico. É importante dizer que para alguns autores, inclusive do contemporâneo, como Alan Turing, a palavra que caracteriza a pós-modernidade ou o contemporâneo é justamente a sexualidade. Essa é uma palavra muito importante, assim como o termo, a palavra trabalho, caracterizava a modernidade. Então, Alan Turing é um dos autores que vai dar um ensejo importante para essa questão da sexualidade, vai procurar compreender de que modo essa terminologia, esta palavra, que se retrata, obviamente, a um fenômeno social, ela encontra espaço no contemporâneo, certo? E é importante dizer, antes de mais nada, que do ponto de vista da civilização ocidental e da ciência sexual que acaba se desenvolvendo no contemporâneo, uma série de mudanças comportamentais passam a ser estudadas, passam a ser observadas por uma série de estudiosos, advindos da filosofia, advindos da psicologia, advindos da própria sociologia, certo? Essas mudanças que se dão de forma mais precisa, de forma mais abrangente a partir da década de 60 do século XX, ou seja, um período histórico justamente caracterizado pela terminologia que passa a ser usada para caracterizar esse momento, ou seja, pós-modernidade, pós-estruturalismo, pós-industrialismo, todos esses termos, na verdade, se direcionam para uma mudança de comportamento, notadamente advindo das mulheres. E essa mudança de comportamento, ela traz consigo algumas questões muito importantes. A própria participação da ciência nessa revolução comportamental, a partir da composição da pílula contraceptiva, em que as mulheres passam a ter poder sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria sexualidade, sobre os seus próprios prazeres. A partir desse momento, especificamente, a partir desse momento, a gente começa a ter uma composição social que afeta muito especificamente a construção ou a estruturação das próprias famílias, que advinham então de um modelo patriarcal, de um modelo monogâmico, que acaba sendo então posto em xeque a partir dessas novas leituras de comportamentos que as mulheres, principalmente, repito aqui, passam então a ensejar na sociedade. Todo o movimento advindo da década de 60, que adentra a década de 70, que vem acompanhado também de outros acontecimentos que a gente, do ponto de vista da sociologia, chama de movimentos relacionados à identidade cultural de determinados grupos. Tivemos a questão da sexualidade, tivemos a questão do movimento pelos direitos dos negros, tivemos a questão do próprio movimento LGBT, que na sequência passa a se estruturar, e uma série de outras perspectivas e leituras de mundo que passam a acometer então a civilização ocidental, questionando padrões de comportamento que vinham se arraigando ou estavam arraigados na nossa cultura e nas nossas atitudes há muito tempo. Isso, para vários sociólogos, e eu entendo assim também, caracterizou esta mudança muito característica advinda da segunda metade do século XX, e por isso essa terminologia pós-estruturalismo, pós-modernidade passa a ser utilizada. Ou seja, vivemos no mesmo tipo de sociedade do ponto de vista do modelo socioeconômico, ainda vivemos sob o capitalismo, mas ao mesmo tempo uma série de mudanças comportamentais, a forma com que os indivíduos passam a olhar para si mesmos e a olhar para os outros, a olhar para o mundo, se identificar com as coisas e ressignificar a sua vida, isso passa por uma mudança muito significativa nesse momento. E a sexualidade, com certeza, é o núcleo fundamental por meio do qual todas essas mudanças começam a acontecer. Repito, passa por uma reestruturação daquilo que significa o convívio familiar, passamos a reestruturar, a ressignificar o que significam os relacionamentos humanos, amorosos, e passamos a fazer uma distinção mais significativa entre sexo, ou seja, reprodução humana, e sexualidade, que envolve outros elementos da afetividade, inclusive, que se relaciona e que compõem os relacionamentos humanos. Correto? Então, neste primeiro momento, a gente espera ter deixado claro para vocês esse primeiro aspecto relacionado à questão da sexualidade, e a partir daqui, então, a gente vai procurar voltar o olhar, então,
por uma perspectiva mais específica, adjacente ao olhar Foucaultiano a respeito da sexualidade, e na sequência, então, a sexualidade vivenciada pelo tempo dos gregos, que é um período histórico muito importante para todos nós. Alain Touraine nasceu em Hermanville-sur-Mer, França, em 1925. Sociólogo conhecido pelas suas pesquisas sobre sociologia do trabalho e movimentos sociais. Pai da expressão sociedade pós-industrial. Touraine defende que a sociedade molda o seu futuro através de mecanismos estruturais e das suas próprias lutas sociais. Nesse vídeo começaremos então a discutir a questão da sexualidade relacionada mais precisamente a uma teoria que advém do filósofo, Michel Foucault. Foucault é um dos grandes autores que retrata essa questão da sexualidade, então, de modo muito preciso, traz este tema que até então, ou durante muito tempo, não foi um tema para o qual se levou muito em consideração, porque até então outras questões sociais, outras questões inclusive do ponto de vista sociológico eram consideradas mais importantes. Mas é interessante notar que a partir de Foucault, a partir da segunda metade do século XX, notadamente na década de 70 e posteriormente na década de 80 do século XX, a partir desse olhar desencadeado por Foucault, notadamente a partir das obras que ele desenvolve, História da Sexualidade no Ocidente, volumes 1, 2, 3, recentemente tivemos inclusive o lançamento do volume 4, Essas bibliografias, essa literatura, ela foi muito importante porque ela desencadeia no universo acadêmico, do ponto de vista das pesquisas, um interesse, então ela enseja um interesse específico sobre essa temática. E é importante notar que a partir desse olhar também desencadeado por Foucault, que começa nesse sentido a partir do olhar sobre a sexualidade, nós temos um crescente no sentido de que olhares voltados para a construção da identidade de determinados grupos sociais passam a ser retratados a partir de então. Aquilo que falamos no vídeo anterior, sobre a questão da identidade ou de uma postura identitária. Questões relacionadas ao universo da negritude, a questão da própria sexualidade, a questão indígena e uma série de outras questões reportadas a grupos específicos da sociedade, então passam a ser retratadas por olhares sociológicos, historiográficos, do ponto de vista da psicologia também. E tudo isso começa com esse olhar mais específico de Foucault, que vai nos dizer, dentre outras coisas, que todas as lutas são lutas viáveis. Não há uma hierarquia de valores ou uma luta específica que sobreponha as outras. Por exemplo, aquilo que o marxismo nos colocava, que a luta fundamental a partir da qual nós deveríamos nos engajar enquanto sociedade ou enquanto classe social, seria a luta que envolvesse o mundo do trabalho. A partir disso, todo o resto se resolveria na sociedade. Para Foucault, não. Para Foucault, existem inúmeras lutas que acontecem, porque ele parte do pressuposto da filosofia da diferença, que vem lá de Nietzsche, inclusive, e a partir dessa filosofia da diferença, Foucault é um dos autores que nos ensina, a partir da segunda metade do século XX, a pensarmos que o universo social é composto por uma miríade, ou seja, inúmeros acontecimentos sociais, e aquilo que é importante para um grupo pode não ser necessariamente ter o mesmo peso, a mesma importância que para outro. Mas todas essas são lutas que têm a sua legitimidade e que devem ser levadas em consideração. Então ele aponta, dentre outras coisas, a questão da sexualidade. É importante notar que no volume 1 da História da Sexualidade, em que Foucault ainda se mantém ligado à perspectiva genealógica que constrói sobre as relações de poder-saber na sociedade, o Foucault vai fazer uma crítica importante, então, à hipótese repressiva, que era, então, a teoria que acabava sendo aceita, ou que era aceita do ponto de vista de um olhar para a sexualidade. Ou seja, se entendia que a sexualidade, assim como outras instâncias sociais, elas passavam por processos de dominação. Existiam formas de dominação que inclusive impediam que se falasse, que se vivenciasse a sexualidade de uma forma mais livre, mais expansiva. Essa hipótese que o Foucault vai chamar de uma hipótese repressiva, que vem tanto do marxismo quanto da psicanálise, o Foucault faz uma crítica a essa hipótese repressiva porque ele vai dizer que na modernidade, diferentemente do que essas teorias diziam, ou seja, que nós não tínhamos o espaço, a liberdade para discutirmos as questões da sexualidade, o Foucault vai dizer que é o contrário, que a modernidade houve, na verdade, uma exacerbação de discursos, um crescimento cada vez maior de inúmeros tipos de leitura de discursos sobre o sexo e a sexualidade. Ou seja, para Foucault, a sexualidade é o dispositivo que se volta para o controle do sexo. O que ele entende por
dispositivo que ele apresenta como conceito, então, na História da Sexualidade 1, né? Uma forma de controle, notadamente institucional, que alia saberes e formas de poder para controlar, para nortear o comportamento das pessoas. Então a sexualidade é, do ponto de vista do Ocidente, para Foucault, um dispositivo muito significativo que se volta a controlar o comportamento sexual dos indivíduos. Tanto é que na História da Sexualidade 1, Foucault vai explicitar por onde passa essa questão necessariamente desse dispositivo, né? Quando ele vai falar, por exemplo, da pedagogização do corpo das crianças, que passam a ser controlados do ponto de vista da sua atitude nas escolas, escolas que à época separavam meninos de meninas, né? Outro aspecto importante dessa questão do dispositivo da sexualidade para Foucault vai passar pelo controle institucional via casamento do controle sexual. Ou seja, a reprodução ela precisa necessariamente, segundo leituras advindas da igreja, por exemplo, ser feita especificamente num locus, que é o casamento, né? E por aí, por esses e outros exemplos, o Foucault vai explicitando de que modo esse dispositivo, ou seja, esse olhar que é dado para o corpo, para o comportamento, notadamente o comportamento sexual, ele vai se consolidando na civilização ocidental moderna. A própria questão da mulher, né, a esterilização do corpo feminino, que a psicanálise então desenvolve como um dos primeiros olhares, o Foucault também vai dizer que faz parte desse processo, desse dispositivo que vai, de um certo modo, então construir um olhar sobre o corpo feminino, vai construir um olhar sobre o corpo das crianças, vai construir um olhar sobre o corpo e o lugar da reprodução, no caso a família, e que vai também psiquiatrizar, que é o quarto e último elemento desse dispositivo, é a psiquiatrização dos corpos daqueles que são considerados sujeitos não normatizados, que fogem da normatização de comportamentos que se espera nessa sociedade. Então é importante dizer que, do ponto de vista desse olhar Foucaultiano da sexualidade, e aqui a gente está se referindo mais especificamente à primeira obra, né, História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, por esta obra o Foucault desenvolve uma leitura então, que em primeiro lugar vai nos dizer que não há uma repressão sobre a questão do sexo, mas há uma proliferação de discursos que buscam envolver a questão da sexualidade humana, os comportamentos sexuais humanos, e todos esses discursos eles vêm da igreja, eles vêm de mecanismos inclusive midiáticos, eles vêm de outros lugares, inclusive da própria ciência, porque Foucault vai dizer que no Ocidente se desenvolve aquilo que ele chama de uma ciência sexual, que passa pela psicologia, que passa pela psiquiatria e que passa por uma série de outros dispositivos, então, ou seja, recursos que são utilizados institucionalmente, seja do ponto de vista do discurso, seja do ponto de vista das ações efetivadas sobre o corpus dos sujeitos para direcionar a sexualidade das pessoas. Então há um direcionamento e um olhar que para Foucault é importante levar em consideração, que é deste poder que é um poder positivo. O que o Foucault quer dizer com poder positivo? Foucault critica a hipótese repressiva sobre a sexualidade defendida por aquilo que ele chamou de marxismo acadêmico. Assim, ele nos diz que existe uma tendência que poderíamos chamar, um tanto ironicamente, de marxismo acadêmico, que consiste em procurar de que maneira as condições econômicas de existência podem encontrar na consciência dos homens o seu reflexo e expressão. Parece-me que essa forma de análise tradicional do marxismo universitário da França e Europa apresenta um defeito muito grave, o de supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento, as próprias formas de conhecimento são de certo modo dados prévia e definitivamente, e que as condições econômicas, sociais, políticas da existência não fazem mais do que depositar-se ou imprimir-se nesse sujeito definitivamente dado. Que é um poder que instiga, então, um poder que faz os sujeitos, então, direcionarem o seu comportamento para uma certa direção, uma direção específica. Nesse sentido, para o Foucault, o poder ele não deve ser visto como algo que impede os indivíduos, então, de alcançarem determinado padrão comportamental. Para o Foucault, na verdade, o poder é aquilo que faz os sujeitos serem aquilo que eles são. Nesse sentido, é algo que instiga, que motiva, que produz determinados tipos de sujeito. Por isso, Foucault, na História da Sexualidade, vai falar em processos de subjetivação, ou seja, o meio pelo qual, o processo pelo qual os indivíduos
em primeiro lugar, tendo contato com essas influências externas, né, que buscam subjetivar os seus corpos e os seus comportamentos, seja o discurso advindo da instituição igreja, seja o discurso advindo da instituição psiquiátrica, psicológica, seja o discurso advindo de outras instâncias midiáticas, elas de um certo modo exercem uma influência sobre o comportamento do indivíduo. Este indivíduo vai entrar em contato com esse processo ao mesmo tempo que vai ressignificar então a sua relação que estabelece consigo mesmo e com os demais. Então é muito importante esse primeiro volume da história da sexualidade, porque, repetindo então, para deixar muito claro do ponto de vista didático, o Foucault rechaça essa hipótese repressiva. Ele vai dizer que não, o Ocidente não se caracteriza do ponto de vista da modernidade por exercer uma coerção que nos impede de lidar com a questão do sexo. Pelo contrário, crescem cada vez mais em número, em proporção, leituras e formas de conhecimento sobre o sexo. E procuram justamente então controlar as formas pelas quais os sujeitos vão vivenciar a sua sexualidade no contemporâneo. E por outro lado, uma questão muito importante que surge nesse livro também, que é justamente o conceito de dispositivo, que é um conceito muito utilizado pelos pesquisadores, né, que advém dessa perspectiva Foucaultiana, que nos ajuda a tentar entender então essas formas de saber e poder que se acercam dos nossos corpos, dos nossos comportamentos, buscando regular as nossas formas de viver a nossa existência. Foucault defende que dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo, que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos. De acordo com Foucault, o controle do sexo acontece por meio de 4 dispositivos. 1. Pedagogização dos corpos das crianças. 2. Procriação dos filhos, casamento. 3. Esterilização do corpo das mulheres. E o 4. Psiquiatrização dos corpos com comportamentos desviantes. Vamos falar agora mais especificamente a respeito da questão da sexualidade no período grego, que é um período muito importante da história e que Michel Foucault, então, a partir do volume 2 e 3 da História da Sexualidade, o uso dos prazeres e o cuidado de si, acaba, então, tornando possível, viável, né, explicitando para nós o que significou esse período histórico do ponto de vista da relação que os gregos estabeleciam com a sexualidade. Que, na verdade, significa para Foucault, esse volume 2 e 3, ele vai representar, do ponto de vista desse olhar Foucaultiano, uma inflexão do ponto de vista metodológico que ele estabelece para fazer essa segunda leitura, né? A primeira leitura está adstrita ao volume primeiro, o primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, em que ele ainda se encontrava na versão genealógica, né? Procurando olhar para os poderes e as formas de saber que se acercavam dos indivíduos, então, compondo uma forma específica de comportamento, certo? Aquilo que ele vai chamar de dispositivo. Na História da Sexualidade 2 e 3, mais especificamente, o Foucault faz uma virada, né? Compõe uma virada metodológica, porque ele então passa a falar mais especificamente de processos de subjetivação. Tanto é que essa terceira e última fase da obra Foucaultiana é conhecida como a fase do cuidado de si, dos estudos do cuidado de si ou dos processos de subjetivação. O que significa isso? Em História da Sexualidade 2 e 3, o cuidado de si e o uso dos prazeres, Foucault desenvolve toda uma analítica da questão do sexo, buscando nos gregos as formas pelas quais os gregos, então, administraram essa relação consigo mesmos. Ou seja, há como pano de fundo aí, nessa perspectiva Foucaultiana, nesta última fase, a tentativa de descobrir a forma pela qual os indivíduos, e ele busca isso nos gregos, a forma pela qual esses indivíduos constituíram mecanismos de chegar à verdade sobre si mesmos. Ou seja, a relação que eles estabelecem com a questão do sexo tem a ver não só com o sexo em si, mas necessariamente com um caminho que poderia levar os gregos, então esses cidadãos gregos, né, os homens conscientes da cidade grega, a poderem estabelecer formas de controle sobre a sua própria subjetividade.
E aí é um transcurso bastante intenso que Foucault vai buscar para nos mostrar isso. Por exemplo, quando ele resgata o discurso que é muito presente na primeira era grega sobre o fato de que aquele que quiser governar a cidade precisa, em primeiro lugar, ter a capacidade de governar a si mesmo. Ou seja, é preciso, em primeiro lugar, que o sujeito seja capaz de dominar os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos. É preciso que ele seja senhor de si, para que, num segundo momento, então, ele tenha a capacidade, se ele quiser ser governante, de governar os outros. Quem não governa a si mesmo não é capaz de governar aos outros. Isso passa por uma inflexão, então, no sentido de que Foucault descobre nos gregos toda uma prática que ele vai chamar do cuidado de si, esse é o termo que ele utiliza, que é justamente formas que são feitas via exercícios para que esse homem grego, então livre, que deve ser senhor de si, exercite essa capacidade de consolidar esse controle sobre si mesmo para, num segundo momento, então, exercer o poder político da cidade. E o Foucault vai descobrir, então, uma série de exercícios, né? O Foucault vai chamar de afrodisia, inclusive, aqueles exercícios que se direcionam mais especificamente para o controle da sexualidade, que esses homens gregos livres, então, eles desenvolvem como forma de estabelecer essa capacidade racional sobre os desejos. Ou seja, para os gregos, o controle da sexualidade passa necessariamente por uma perspectiva que Foucault vai chamar de uma perspectiva administrativa e não jurídica. O que significa isso? O indivíduo coloca para si determinadas regras de comportamento e verifica se foi capaz de chegar ao nível de exercer esse comportamento, de estabelecer uma relação tipicamente consciente em relação àquilo que ele estabeleceu para si mesmo como meta ou não. Ou seja, não há para os gregos, diferentemente do que acontece em período posterior, que a gente chama do período cristão, não há uma regra de comportamento do tipo advinda de um pensamento jurídico, ou seja, que coloca para você o que é o certo e o que é o errado, o que é pecado e o que é correto. Não existe uma relação que vem exteriormente, ou seja, de fora do sujeito para o sujeito, a qual uma regra a qual ele deve se adaptar. No período grego, essa versão, então, essa perspectiva administrativa em relação a si mesmo, significa que o próprio sujeito coloca para si determinadas metas, exercita isso de forma a chegar a poder estar à altura de efetivar essas práticas e verifica posteriormente o quanto ele foi capaz de chegar perto daquilo que ele se propôs como meta. Então há uma inflexão no sentido de que é o próprio sujeito que coloca para si os limites da sua própria atuação. Ele não reflexiona a sua vida do ponto de vista aqui da sexualidade, que estamos trabalhando, por exemplo, a partir de regras que venham de fora, que coloquem para ele que certas ações são pecaminosas, que certas ações são corretas. Ou seja, não há para os gregos a leitura que há para nós da civilização ocidental moderna, após o cristianismo, o conceito de pecado, por exemplo, de carne como sendo o lugar do pecado. Os gregos, inclusive, desenvolveram uma relação muito significativa com seus corpos e com a questão dos prazeres. Inclusive a própria questão, que claro, na época não era chamada assim, mas que hoje se chama da questão da homossexualidade, era vista pelos gregos sob um formato muito diferente do nosso. A homossexualidade, assim como é chamada hoje, para os gregos era permitida, obviamente que a partir de algumas regras, mas ela era permitida, ou seja, pensemos então que os gregos há muitos séculos atrás tinham uma leitura sobre o sexo e a própria sexualidade humana de um modo muito diferente, de um modo muito mais aberto, inclusive, daquele que depois, no período posterior, a partir do cristianismo, nós passamos a ter e desenvolver sobre os nossos corpos, que inclusive passaram a ser lidos como lugar do pecado. Para os gregos não havia essa perspectiva, então o corpo era um lugar a ser vislumbrado, toda uma leitura, toda uma cultura do cuidado de si, que não via a priori o corpo como lugar do pecado, como um lugar negativo, mas uma instância a ser utilizada. Inclusive os gregos desenvolveram uma série de práticas do ponto de vista do desenvolvimento da sua sexualidade, da sua sensualidade. Então, percebe-se que era uma cultura que tinha uma leitura muito diferenciada daquela que posteriormente passou a ser feita por outros dispositivos. Então, na história da sexualidade 2 e 3, é importante ressaltar isso, Foucault nos mostra toda uma relação que os gregos estabelecem a partir do controle da sexualidade, repito, com essa necessidade imperiosa de ter o controle de si e de chegar à verdade de si mesmo.
Porque aquele que não é capaz de controlar os seus instintos e se deixa seduzir pelos instintos e desejos é aquele que não é capaz de manter o seu grau de racionalidade, ou seja, não é capaz de se manter como senhor de si. Aqui não há uma cisão, uma distinção ou uma supervalorização da racionalidade em relação ao corpo, há, na verdade, a busca de um equilíbrio entre a questão corporal e a própria sexualidade. Por outro lado, então, o equilíbrio desta parte com a racionalidade, com a razão. Distinto daquilo que passa a acontecer no período da modernidade, em que nós vamos estabelecendo o fato de que vamos acreditando, a crença de que a gente só chega à verdade de si mesmo por intermédio do conhecimento, da racionalidade, não mais por meio do corpo, porque, aliás, agora o corpo já é o lugar do pecado, da decadência. Para os gregos não há essa perspectiva. Então, tanto corpo como mente, como razão, são dois elementos que compõem um todo do indivíduo que precisam estar harmonizados para que esse sujeito seja capaz, então, de estabelecer essa relação mais poderosa, empoderada, como se diria no contemporâneo, mas em relação a si mesmo. Lembrando, e aqui para finalizar, que para os gregos, então, aquele que não é capaz de estabelecer um controle sobre si mesmo, não é capaz de estabelecer um controle sobre os outros. E isso passa necessariamente pelo controle do sexo, desenvolvendo então uma perspectiva da sua sexualidade. O termo afrodisia vem de Afrodite, a deusa grega do amor, e se refere a gestos, atos, contatos que proporcionam uma certa forma de prazer. Afrodite nasceu na ilha de Chipre, filha de Zeus e de Dione, ou seja, seu pai é o deus dos deuses e sua mãe a deusa das ninfas. Afrodite representa o amor, a beleza e o sexo. Outra versão para seu surgimento é que Cronos, o titã, teria mutilado seu pai, arrancando dele seu órgão reprodutor e lançando-o no mar, nascendo Afrodite das águas marinhas. Reconhecida por sua beleza e poderes mágicos, como seu centurião de poder sedutor e irresistível, teve muitos amantes imortais e mortais, com os quais teve muitos filhos. Para Foucault, a perspectiva administrativa do corpo e da sexualidade está relacionada com a visão grega que envolve cuidado de si, iniciativa pessoal, metas pessoais, controle da própria subjetividade, valendo-se de exercícios, e a busca de equilíbrio entre corpo e alma. Já na perspectiva jurídica, a qual Foucault relacionou a visão cristã, envolve a dicotomia entre pecado e santidade, a imposição religiosa e social, conjunto de regras externas para seguir, obediência ao poder papal e a supremacia da racionalidade. É importante retratar ainda essa questão que os gregos estabelecem com a questão da sexualidade, principalmente no volume 2 e 3 da História da Sexualidade. Foucault nos ajuda a pensar muito sobre isso, que são os limites que devem ser estabelecidos em relação à sexualidade. Mas, repito, limites que são estabelecidos pelo próprio homem grego, pelo próprio cidadão. São normas comportamentais, por isso processos de subjetivação. São normas comportamentais que os indivíduos colocam para si mesmos de modo a atingir uma certa manifestação de si, aquilo que Foucault vai chamar de transformar o corpo e a existência numa obra de arte. Ou seja, essa manifestação por meio da qual o indivíduo se coloca determinados pressupostos que ele precisa atingir para ser senhor de si, para mostrar para si mesmo em primeiro lugar e para os outros que ele é capaz de ser senhor de si, para num segundo momento, então, se for o caso, ser senhor dos outros, governar as cidades ou ser um líder do ponto de vista da guerra, que na época era muito presente para a civilização grega. Então é todo um processo de construção de si, de exercícios que são feitos e que passam por algumas instâncias. Passa pela relação que esse sujeito estabelece com a sua esposa e com a própria casa, aquilo que ele vai chamar do oikos, o cuidado com a casa, que é muito importante para os gregos e que, diferentemente, inclusive, de que algumas pessoas pensam, essa relação, inclusive, com a mulher não se dá de um ponto de vista machista como nós estamos acostumados a pensar hoje. Havia um grau de liberdade das esposas e das mulheres, inclusive, bastante extenso no período grego, que eu aconselho as pessoas interessadas a buscarem leituras para mostrar que, diferentemente daquilo que se pensa, a mulher não tinha espaço na sociedade grega. É claro que ela não era considerada como um cidadão que pudesse participar da ágora ou das discussões do ponto de vista político, públicas, mas a mulher detinha uma série de questões importantes, inclusive como aquela que comandava o lar.
Então havia toda uma regra comportamental por meio da qual este homem grego ele devia, de um certo modo, uma certa submissão, entre aspas, às suas mulheres no lar. Ao mesmo tempo, a questão da sexualidade perpassava para eles por uma outra instância, que são as relações que se estabelecem entre homens, né? E nesse sentido é importante dizer que, diferentemente do período cristão, que vai colocar essa relação entre pessoas do mesmo sexo como pecaminosas, para os gregos não havia esse problema, essa questão. Apenas havia a necessidade de um certo limite sobre algumas ações que o homem grego maduro, adulto, deveria estabelecer nessa relação homossexual. Uma outra instância para a qual os gregos também observam a sua sexualidade, ou seja, a sexualidade passa a ser observada a partir da relação que ela estabelece entre esse sujeito pretensamente livre e as instâncias sociais da própria moralidade que predominava no tempo e que vão mostrar então por onde esse controle desse sujeito passa. Então passa pelo oikos, passa pela relação que se estabelece na casa com a esposa, passa do controle que precisa ser dado, embora não seja proibido em relação a relações homossexuais, como chamaríamos hoje, passa necessariamente também pelo cuidado, pela necessidade que esse sujeito tem de lidar com os servos. A própria relação que estabelece entre o senhor e o servo, do ponto de vista da civilização grega, também alimentava toda uma discussão no sentido do controle a ser dado sobre si, sobre a sexualidade e, inclusive, sobre o aspecto ético, ou seja, ao mesmo tempo que se sabe que os gregos, do ponto de vista do trato que davam com os escravos, em grande medida passava por uma leitura que colocava esses como bárbaros, como não detentores de uma civilidade, ao mesmo tempo existia todo um código de ética que era relacionado a esta relação entre senhor e escravo, que perpassava por esse controle do comportamento, ou seja, o senhor que é senhor de si, ele deve ter cuidado na relação que estabelece, principalmente do ponto de vista sexual, com os escravos, mas ao mesmo tempo também deve ter cuidado com esse contato que estabelece com os escravos por meio da sua capacidade de lidar com esses escravos de forma humanizada. Claro que essa palavra é uma palavra contemporânea, mas tinha uma conotação no sentido de que ele deveria respeitar, em grande medida, a humanidade desse sujeito. Todas essas instâncias, que eram instâncias através das quais o grego se manifestava no seu cotidiano, era perpassada, segundo Foucault, pela questão da sexualidade. Ou seja, em grande medida, a verdade do sujeito, na Grécia, perpassava pelo controle da sexualidade, porque seria a instância mais íntima, aquela a qual o sujeito se dava, então, o direito de exercer um controle efetivo sobre si mesmo e que mostraria, portanto, a real capacidade deste ser senhor de si, ao mesmo tempo que, posteriormente, senhor dos outros. Sobre homossexualidade e bissexualidade na sociedade grega, Foucault esclarece que, de fato, a noção de homossexualidade é bem pouco adequada para recobrir uma experiência, formas de valorização e um sistema de recortes tão diferentes do nosso. Os gregos não opunham, como duas escolhas excludentes, como dois tipos de comportamentos radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ao amor pelo sexo oposto. As linhas de demarcação não seguiam uma tal fronteira. A oposição entre um homem temperante e senhor de si e aquele que se entregava aos prazeres era, do ponto de vista moral, muito mais importante do que aquilo que distinguia entre elas as categorias de prazer às quais era possível consagrar-se livremente. Ter costumes frouxos consistia em não saber resistir nem às mulheres nem aos rapazes, sem que este último caso fosse mais grave do que o outro. Bissexualidade dos gregos? Se quisermos dizer com isso que um grego podia, simultânea ou alternadamente, amar um rapaz ou uma moça, que um homem casado podia ter seus paidica, que era recorrente após as inclinações para rapazes na juventude, voltar-se preferencialmente para as mulheres, então pode-se muito bem dizer que eles eram bissexuais. Mas se quisermos prestar atenção à maneira pela qual eles refletiam sobre essa dupla prática, convém observar que eles não reconheciam nela duas espécies de desejos, duas pulsões diferentes ou concorrentes, compartilhando o coração dos homens ou seus apetites.
Podemos falar de sua bissexualidade ao pensarmos na livre escolha que eles se davam entre os dois sexos, mas essa possibilidade não era referida por eles a uma estrutura dupla, ambivalente e bissexual de desejo. Aos seus olhos, o que fazia com que pudesse desejar um homem ou uma mulher era unicamente o apetite que a natureza tinha implantado no coração do homem para aqueles que são belos, qualquer que seja seu sexo. Quando pensamos, por exemplo, a relação que ele estabelece do ponto de vista do que chamamos hoje de uma homossexualidade, né, uma relação entre homens, né, mesmo sexo, um dos cuidados importantes a ser levado em consideração para o cidadão grego, a partir de uma certa idade, a partir do fato dele ter adquirido uma certa respeitabilidade e autoridade, ele poderia participar dessas relações homoafetivas, mas ele deveria ser ativo na relação, não poderia ter uma relação passiva. Qual a relação que isso tem com o período grego? Porque era um período caracterizado por guerras, né? E nesse sentido, o sujeito deveria mostrar, a partir de uma certa idade, que era um sujeito capaz de se impor perante determinadas situações. Então, nesse sentido, vejam que a própria sexualidade acabava sendo regrada por esse aspecto. Um outro exemplo que a gente pode dar, mais especificamente então em relação aqui aos exercícios que o homem grego então livre fazia em relação a si, para desenvolver essa capacidade de controlar os seus instintos, os seus medos, a gente pode pensar, por exemplo, em alguém que se colocava presente num ambiente em que a orgia ou a prostituição estava presente, e ele ficava nesse ambiente, mas necessariamente não participaria das orgias ou não participaria de ações consideradas por ele não dignas de serem desencadeadas por um sujeito capaz de controlar a sua própria atitude. Estar presente em lugares em que se abusava das bebidas alcoólicas, por exemplo, e ele necessariamente não sairia de lá alcoolizado. A gente pode levar isso para outras instâncias também, exercícios por meio dos quais eles se colocavam em situações de risco, né, físico, próximos da morte. Porque os gregos vão dizer, e isso é muito interessante, que você consegue avaliar o valor da existência quando você chega próximo da morte. A proximidade da morte é aquilo que efetivamente te faz filosofar de forma mais pragmática sobre aquilo que é fundamental você fazer na existência, porque é uma existência curta, né? Então você precisa delimitar algumas coisas que são efetivamente fundamentais para você desencadear na tua existência. Então, esses e outros exercícios, como por exemplo, a prática da meditação, que era muito valorizada pelos gregos. A gente fala muito de prática de meditação advinda do Oriente, mas no Ocidente também tivemos no período grego uma prática da meditação que era uma prática por meio do qual o sujeito repensava o seu dia a dia, aquilo que ele havia feito durante as últimas 24 horas, e por meio desta reflexão sobre esses fatos vividos por ele nessas últimas 24 horas, ele fazia essa reflexão que a gente chama de uma reflexão de cunho administrativo, buscando entender que aquilo que ele se colocou como alvo, se ele conseguiu chegar perto de realizar, aquilo que ele não realizou necessariamente no próximo dia, nos próximos dias, ele precisaria necessariamente dar um passo a mais para conseguir chegar perto disso, certo? Uma outra questão que a gente pode colocar também nesse sentido para encerrar aqui seriam as cartas ou as comunicações, ou seja, a relação que se estabelecia entre amigos ou entre um mestre e um discípulo por intermédio de um diálogo que não necessariamente poderia ser presencial, mas poderia ser feito por meio de cartas ou de uma comunicação deste tipo, por meio da qual então o mestre estaria orientando o discípulo num caminho a ser seguido por esse, repassando algumas orientações, algumas ações a serem desencadeadas por aquele, e aquele buscaria efetivamente realizar isso e daria um retorno então para o mestre. Vejamos então que nesse sentido, toda essa questão do cuidado de si, que Foucault então percebe nesse período grego, né, da história da sexualidade 2 e 3, é composto efetivamente por inúmeras formas de prática, né, por meio das quais esses homens buscavam então efetivamente ter o cuidado sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio comportamento.
É possível que pensemos, então, sobre todas essas reflexões feitas por Foucault em relação ao período grego, no que trata-se mais especificamente da questão da sexualidade, retratando isso do ponto de vista do contemporâneo. O que ficaria, né? O que advém de lá para cá? De que modo nós poderíamos aproveitar essas reflexões feitas sobre o período grego para o contemporâneo? Uma das questões importantes que tem sido muito discutida por Foucaultianos hoje, né, principalmente, tem a ver com a questão do cuidado de si no contemporâneo. Tendo em vista que Foucault, na sua obra, deixa muito claro que na passagem do período antigo para o período medievo, do medievo, e deste para o período moderno, da modernidade, nós vamos, enquanto civilização ocidental, abandonando o cuidado de si em relação a um processo que ele, inclusive, identifica por meio de um conceito, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, saímos de um processo do cuida de ti mesmo, que é o período grego, que está muito envolto por práticas, por exercícios de si, e acabamos adentrando a partir do cristianismo, principalmente na Idade Moderna, como Foucault vai dizer, principalmente a partir de René Descartes, com o penso, logo existo, que só é possível chegarmos à verdade de nós mesmos por intermédio do pensamento, por intermédio da ciência. Então nós acabamos, nesse período temporal, do ponto de vista da civilização ocidental, abandonando aos poucos essas práticas de si, a própria meditação, os próprios exercícios que eram todos desencadeados pelos gregos, nós vamos substituindo tudo isso então por uma perspectiva que leva em consideração a necessidade de, via aperfeiçoamento das ciências, e o próprio Foucault vai falar no século XIX do nascimento das ciências humanas, seria por intermédio dos saberes, notadamente os científicos, que nós teríamos a capacidade de chegar à verdade de nós mesmos e não de outras formas. Então surge aí no contemporâneo uma problemática, ou seja, que no contemporâneo nós, quando, por exemplo, nos defrontamos com algum problema, chamado de um problema psicológico, psíquico, moral, ético, comportamental, nós tendemos a buscar os profissionais do mundo psi, os próprios psicólogos, os próprios psiquiatras e todo um aparato médico com o seu conhecimento, né, científico desenvolvido para tentarmos lidar então com as questões que nos afligem. Nesse sentido, um primeiro olhar do ponto de vista Foucaultiano pode nos fazer problematizar a seguinte questão: e a nossa capacidade de lidarmos com nós mesmos, né? Onde nós entramos com as possíveis então reflexões que podemos fazer e ao mesmo tempo com a nossa capacidade, mesmo que reduzida, de lidarmos com os problemas com os quais estamos no dia a dia em contato, né? Ou seja, será que nós só podemos lidar com essas questões especificamente por meio de profissionais que externamente, a partir dos seus saberes e poderes, vão nos indicar os caminhos, seja ele via medicamentos ou não, para lidarmos com as nossas próprias questões? Isso é uma questão que tem sido muito discutida, porque fala-se inclusive hoje, um determinado pensamento ou forma de pensamento sociológico, hoje, por exemplo, nos diz que nós estamos vivenciando um período de infantilização dos adultos, no sentido de uma certa incapacidade de lidar com seus próprios sofrimentos, as suas próprias dores. Nesse sentido, desde a modernidade, a gente vivencia processos em que nós não queremos sentir dor, né? A dor e o sofrimento é considerado como algo que nós não precisamos passar por eles. Então há todo um crescimento, inclusive do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, da psicologia, no sentido de não nos fazer sofrer. Só que muitos desses autores, então, hoje, vão nos dizer que sem a dor e sem, de um certo modo, o sofrimento, nós não somos capazes de refletir sobre a existência. Muitas vezes a dor e o sofrimento são caminhos pelos quais nós começamos a observar que alguma coisa não vai bem na nossa existência, e a partir disso, então, é um indicativo que talvez algumas circunstâncias da nossa vida, ou algumas ações que devamos tomar, elas devam ser feitas porque tem um indicativo, né? Então, para além dessa discussão, há inúmeras outras, né? O fato de que se é possível pensarmos em formas de cuidado de si hoje, por exemplo, que são dadas via trabalho corporal, físico, que advém, por exemplo, das academias, né? Se não seria uma forma de cuidado de si hoje, todo o pensamento, por exemplo, estético, que nos acompanha e que vai muitas vezes ser direcionado ao campo feminino,
né, no sentido desse cuidado com o embelezamento ou a busca de um embelezamento, do não envelhecimento, da manutenção de uma juventude eterna e uma série de outras questões que hoje vêm atreladas a essa questão da estética, né, e também da medicina. Se nós hoje não estaríamos vivenciando o cuidado de si, mais especificamente por meio deste processo, poderíamos dizer que sim por um lado e não por outro. Como assim sim por um lado e não por outro? Sim porque talvez no contemporâneo o cuidado passa por esse cuidado estético antes de mais nada. Mas não por outro lado, porque para Foucault especificamente, e muito provavelmente então para os gregos, o cuidado de si passava pelo corpo, mas ia além do corpo. Era um cuidado do corpo e da alma, com aquilo que é perecível, o corpo, mas aquilo que para os gregos não era perecível. O próprio Platão vai dizer que a alma não perece. Então é um cuidado que vai para além da questão física, né? Ele tem que abranger outros elementos. Daí a frase que é: cuidado de si significa, na verdade, construir a vida como uma obra de arte. Então, só para a gente levantar duas questões que implicam, então, pensarmos no contemporâneo, de que modo podemos pensar essa questão do cuidado de si, as dificuldades de estabelecermos essa relação hoje, ou, por outro lado, de que modos específicos do contemporâneo estaríamos lidando com essa questão. O cuidado de si na contemporaneidade significa construir a vida como uma obra de arte, buscando equilíbrio entre o corpo e a mente. Assim, que os estudos dos gregos possam nos inspirar o autocuidado, autodomínio, a liberdade e equilíbrio existencial.